Olá pessoal, sou o professor Manuel Barbosa e este é o canal Não é Só Jogar Bola. Neste vídeo eu vou começar um quadro aqui no canal que se chama Dicas de Leitura. E a primeira dica, eu trouxe um livro muito bacana aqui para mostrar para vocês. Antes de começar a falar sobre o livro, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, caso ainda não seja inscrito, e ativesse as notificações para você não perder nenhum conteúdo. E já deixa o like aqui no vídeo para que ele possa chegar a mais e mais pessoas. Bom, esse livro se chama Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, do Augusto Cury, que é um autor muito renomado. Os livros fazem sucesso no mundo inteiro, ele também é psiquiatra e é uma ótima sugestão. Assim, apesar do título falar que é um livro que todo professor deveria ler, é um livro também que os pais deveriam ler. É um livro muito importante. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre como funciona, como está estruturado esse livro. Eu vou deixar no link aqui da descrição o PDF do livro para você baixar e poder ler também, caso você não tenha a possibilidade de adquirir o livro físico. Esse livro está estruturado em 6 partes. Então, na primeira parte, por exemplo, ele fala sobre os 7 hábitos dos bons pais, dos pais brilhantes. Na segunda parte, ele fala sobre os 7 hábitos dos bons professores, dos professores fascinantes. Na terceira, sobre os 7 pecados capitais dos educadores. Na parte 4, os 5 papéis da memória humana. Na parte 5, a escola dos nossos sonhos. E na parte 6, a história da grande torre. Eu queria chamar a atenção para a primeira parte, que ele fala sobre os hábitos dos bons pais e dos pais brilhantes. O primeiro hábito, por exemplo, é o seguinte: bons pais dão presentes, pais brilhantes dão o seu próprio ser. O que ele quer dizer com isso? Que não adianta você dar o melhor presente do mundo para o seu filho. Não são só coisas materiais que ele precisa, né? E muitas vezes os pais trabalham o dia inteiro, não tem tempo, estuda, aquela correria, e acaba não tendo tempo para o próprio filho, né? Ou filhos. E isso acaba prejudicando muito, porque não tem um diálogo, não tem aquela conversa de como foi o seu dia, de contar realmente para o seu filho o que você passou, seja na sua vida, seja naquele dia. Enfim, ele precisa daquilo, né? Para ele ter você como realmente um exemplo. Porque se você der um presente, aquilo vai, no outro dia, já esquecer o presente, né? Dependendo do que for. Então, se você conta a sua história para ele, se você entrega realmente o seu próprio ser para o seu filho, você passa aquilo para ele, isso fixa na memória dele de uma forma que ele não esquece jamais. Isso faz toda a diferença para ele no futuro. Na parte 2, sobre os hábitos dos bons professores e professores fascinantes, eles citam, por exemplo, né, são 7 hábitos, eu não vou falar todos, obviamente, você precisa ler o livro, que é um livro extremamente útil, mas ele fala assim, bons professores possuem metodologia, professores fascinantes possuem sensibilidade. Então aquela coisa de você mudar a sua voz, a forma como você fala, como você se direciona ao aluno, você tentar entender o que se passa na cabeça do aluno, né? Você não adianta simplesmente você vir com a sua metodologia, com a sua forma de trabalho, que está correta, porém você precisa de mais coisa, de mais ferramentas para você poder lidar com os seus alunos, né? E não é uma receita de bolo, né? Quem dá aula sabe que nunca será uma receita de bolo. Você pode preparar a melhor aula do mundo com opção A, B, C, possíveis ocorrências que possam ter. Não adianta, cara. Chega lá, tudo muda. Você precisa entender como funciona, o que está passando. Às vezes o aluno está num dia que não está legal, aconteceu algum problema. Então, assim, é muito importante que a gente tenha essa sensibilidade, né? E ele fala isso na segunda parte do livro, sobre os bons professores e os professores fascinantes. Que é isso que a gente deve ser, professor fascinante. Na parte 5 ele fala sobre a escola dos nossos sonhos. Então ele dá 10 sugestões de como a gente deve fazer, de como deve melhorar o ensino, né? Chama o projeto Escola da Vida. Então, algumas sugestões aqui: música ambiente em sala de aula, sentar em círculo ou em U. Então, em muitas escolas já utilizam essa formação, né? Porque, assim, isso é século XV, já sentavam um atrás do outro, né? Então, é muito antigo essa questão de o aluno sentar um atrás do outro.
Então, em muitos lugares já mudaram isso, outros estão adaptando. Então, sentar em círculo em U é uma sugestão que ele dá aqui no livro. Ser contador de história, eu acho que é a melhor de todas aqui. Tem 10, eu não vou falar todas, mas eu queria enfatizar sobre essa questão do contador de histórias. O que é o contador de histórias? É aquele cara que ele vai explicar, por exemplo, sobre vamos lá, o primeiro reinado, por exemplo, no Brasil, e ele conta uma história, vai falar sobre escravidão, ele conta uma história. Vai falar da nossa área sobre o basquetebol, ele conta uma história. E não é simplesmente aquela história de como surgiu tal coisa, como surgiu a modalidade, por exemplo, mas você envolver o aluno com aquela história, você interagir com o aluno. Então, é um livro que eu super recomendo, estou falando isso várias vezes porque realmente é um livro muito bom, acredito que todos os professores deveriam ler. E todos os pais também deveriam ler. Essa foi a nossa primeira sugestão de leitura aqui nesse novo quadro, no Dicas de Leitura. Eu gostaria que você comentasse aqui embaixo se você já leu esta obra ou se você já leu alguma outra obra do Augusto Cury, tá bom? Um beijo a todos e lembre-se, não é só jogar bola.